Vai ser enviada ainda esse ano ao Congresso Nacional uma proposta de reforma da O Previdência. texto mexe principalmente nas regras das pensões por morte e estabelece mecanismos alternativos para o fim do fator previdenciário. Lá em São Paulo, a Ana também tem um convidado, né, Ana? Temos sim, Raquel. Aqui a gente recebe o advogado especialista em Previdência, Roberto Mohamed Amin Júnior. Muito bom dia, começamos por aqui. Bom dia. A gente estava vendo então na reportagem, a regra da soma dos 90 para homem e 80 para mulher pode ser aprovada então nessa mini reforma da Previdência. O senhor acha que é um modelo mais justo? Poderia ser aprovada se houvesse realmente a coragem de botar a mão naquilo que tem que ser colocado. Você notou pelo texto que apareceu que todas as mudanças vão ocorrer apenas nos benefícios. Ou seja, restringem-se benefícios sem tocar na verdadeira ferida da Previdência, que é o custeio. Ou seja, como é que você aporta dinheiro? Nós não temos benefícios espetaculares na Previdência Social brasileira. Isso não existe. Roberto, você falava que o problema da Previdência é o custeio da Previdência toda, não o custeio do INSS. Porque se você analisa o INSS, ele é superavitário. Não há dúvida disso. Ele arrecada mais do que ele paga nesse sistema de partição simples. Quem está na ativa paga, para quem está aposentado receba. O problema é o sistema previdenciário como um todo. Espetaram na conta do INSS benefícios que não houve custeio, não houve contrapartida para que eles fossem pagos. Em relação à anistia, por exemplo, isso já está sendo resolvido, porque a Comissão de Anistia julga os processos e eles passam para o Ministério do Planejamento, o benefício dos anistiados políticos. Mas, por exemplo, os ex-combatentes continuam pendurados na conta da Previdência Social. As aposentadorias rurais, criadas pela Constituição de 88, continuam espetadas na conta da Previdência Social. Então, esses benefícios que não tiveram e não têm custeio próprio, que deveriam estar sendo pagos pelo Tesouro Nacional e não espetados na conta da Previdência, é que provocam esse chamado déficit. Então, eu não entendo, e acho que nenhum previdenciarista consegue entender, por que toda vez que vai se discutir o déficit da Previdência, olha-se para cortar benefício do INSS, porque o INSS é superavitário. E não se tomam as medidas que têm que ser tomadas, primeiro um projeto macroeconômico para trazer as pessoas do mercado informal para que elas contribuam para o INSS. Você só vai conseguir isso fazendo justiça na contribuição. A tabela regressiva para os empregadores, que vão pagar menos quanto mais empregados tiverem. A contribuição previdenciária sobre o lucro das empresas, para você finalmente tributar os bancos. Essas soluções que parecem pequenas são extremamente ousadas e resolveriam o problema. Mas aí você vai sempre para o lado mais fácil. Corta benefício. É mais fácil, as pessoas reclamam por 3 semanas, 4 semanas e depois todo mundo esquece e se adapta à nova realidade. Não, eu queria fazer a pergunta para o Roberto lá em São Paulo. O fato é que o governo quer economizar, né? E usa alguns fatores para isso, como por exemplo o fator previdenciário, que nos últimos 10 anos, de acordo com o argumento do próprio governo, propiciou uma economia aí de 31 bilhões, né, na Previdência. O senhor acha que essas medidas agora, que seriam alternativas para esse fator previdenciário, como o fato da mulher que está vivendo mais, também contribuir mais, compensa, não? É compensatório? Dá para trocar uma coisa pela outra ou não? Essas medidas novas, as que foram aprovadas, que estão sendo discutidas agora, não vão produzir efeito nenhum em relação a esse suposto déficit. Elas visam tranquilizar o sistema ou resolver o problema do sistema para o futuro. O grande problema de quando se discute Previdência é que nós deixamos passar um momento histórico muito importante, que foi em 1990, durante o governo Collor, quando se fez a legislação da Previdência Social. Naquele momento, se tivessem criado regras novas, essas pessoas que entraram no mercado de trabalho naquela época já teriam 21 anos de contribuição. Nós teríamos 2 sistemas andando juntos e a Previdência saneada. O problema é, se mudam regras agora que só vão surtir efeito daqui a 30 anos, muito tímidas, que se é para fazer daqui a 30 anos, tem que se fazer aquelas que são necessárias, eles não tiveram coragem. E em relação ao déficit atual, isso não vai produzir mudança nenhuma. Porque isso é uma forma de dizer, estamos preocupados com o futuro, mas não vamos estar aqui quando isso acontecer. Em relação ao que a doutora Clemise falou, existe o déficit da Previdência. Ele não é, eu discordo dela no que ela diz que é construído. O problema é, qual a origem dele? Se eu espeto contas sem custeio, ou seja, que eu não financiei previamente, é lógico que eu vou causar prejuízo a um sistema que é sadio. O INSS é superavitário.
Agora, eu concordo que o Estado tem que cuidar do aposentado rural, tem que ter o benefício do LOAS, que é aquele salário mínimo para quem não tem renda e tem mais de 70 anos. Só que isso é assistência social. O INSS é um instituto de seguridade. E a gente tem que colocar na cabeça de uma vez por todas, seguridade social não é assistência social. Seguridade social, o nome já diz, é um seguro, ou seja, ele é retributivo, eu pago para obter no futuro. O INSS no sistema retributivo é superavitário. O problema é, o que é assistência social tem que ser pago pelo Estado com dinheiro dos impostos. E não precisa nem criar imposto novo, porque o Brasil já arrecada o suficiente, batendo recorde todo ano, para pagar. O que tem que acontecer é tirar do orçamento da Previdência imediatamente os benefícios assistenciais. A hora que você fizer isso, cai essa marca, essa camiseta escrito déficit na Previdência Social. Só que é isso que não querem, é que apareça exatamente quanto o Estado gasta em benefícios assistenciais e quanto a Previdência realmente custa. Como sempre, como eu falei, é mais fácil você tirar benefício. Roberto, vamos voltar de novo à reforma. Essa reforma está sendo chamada de mini-reforma. Você acha que a reforma da Previdência precisa abranger todas as distorções, fazer uma reforma definitiva, acertar tudo que causa essas distorções, causa esse déficit que você está falando? E outra coisa, quais os critérios que devem ser levados em conta nessa reforma? Se você encarar a Previdência como uma mulher e achar que só um batonzinho resolve, essa reforma é isso. Tem mulheres que realmente não precisam nem do batonzinho, mas no caso da Previdência, até pela idade, ela precisa de muita maquiagem. E não tiveram a coragem de fazer. Esse é o grande problema. Por exemplo, a regra dos 90 e dos 80, na soma de idade e contribuição, que seria o sistema mais justo para coibir isso que falam tanto, que as pessoas no Brasil querem se aposentar mais cedo, muito jovens, isso não é aprovado. O fator previdenciário ele é injusto para 100% das pessoas. Não é possível que algo que é ruim para todo mundo continue existindo. A regra dos 90 é muito simples. Quem entrou no sistema mais cedo vai cumprir o mesmo que quem entrou no sistema mais tarde, mas vai somar idade com o tempo trabalhado. Então, por exemplo, a pessoa trabalhou 35 anos, ela pode se aposentar com 55. Somando os dois, vai dar 90. No caso da mulher, 80. Pode-se até aproximar mais homem e mulher nessa soma, passar a mulher para 83 pontos, 85, mas o sistema, que é o mais justo, não está sendo nem discutido no Congresso. Existem aproximadamente 12, eu acho que são 12 ou 13 projetos de lei que tratam desta questão, de autoria de deputados, que tratam dessa questão dos 90 pontos e dos 80 pontos. Eu não vi nenhum deles ser colocado em regime de urgência ou a preocupação em ser aprovado logo. Extinguir o fator previdenciário, eu concordo que estouraria as contas de uma hora para outra da Previdência. Embora, como a gente colocou, é superavitário e aguenta o rombo. Mas, numa preocupação com o futuro, por que não substituir essa regra por uma outra que é mais justa? O que me espanta é a falta de coragem de um governo que passou... o grupo de pessoas que politicamente passou anos defendendo essas teses e que não as coloca em prática, mesmo depois de quase 10 anos. Roberto, o Rio tem pergunta, mas eu peço a licencinha deles antes, que eu não queria perder essa deixa. Você me falava que hoje em dia, com essas atuais regras da Previdência, ninguém mais se aposenta com integralidade. Não, ninguém se aposenta com integralidade. A desculpa é... porque o fator previdenciário ele leva em conta a expectativa do brasileiro, que é calculada pelo IBGE. E essa expectativa vai aumentando. A expectativa de vida, o que é ótimo. Mas, por exemplo, você traz aí a questão da discussão do teto regional do INSS, que existiu numa época no Brasil e que deveria voltar a existir. Por quê? Porque a expectativa de vida do Nordeste não é a mesma da região Sudeste e não é a mesma da região Sul. São feridas que ninguém quer pôr a mão. Acham que tudo é a história do tratamento igual para todo mundo. Tratamento igualitário sempre resulta em desigualdade. Bom, Roberto, como a Ana falou, eu tenho uma pergunta para você, mas a gente só queria lembrar ao assinante que esse ainda é uma proposta, é um projeto que vai ser enviado ao Congresso e que, se for aprovado, não vai mexer com a aposentadoria de quem já recebe. Sim, são regras que vão valer a partir dessa aprovação para quem for entrar no mercado de trabalho. Raquel, projeto do próprio governo, né? Exatamente. Dos Ministérios da Fazenda e da Previdência, e a expectativa é que seja levado ao Senado em setembro.
Doutor Roberto, falando sobre uma outra questão que pode impactar ainda mais as contas, é a questão da desaposentação que a gente vem falando, né? Com o aquecimento do mercado de trabalho, aquecimento da economia, muitos aposentados voltaram a trabalhar e tem essa questão de que já recebem um benefício e que voltaram a contribuir, então seria feito um novo cálculo em cima desse período de contribuição a mais. Que impacto isso poderia ter? Como ficariam as contas da Previdência se isso for realmente acontecer? Isso, na verdade, é decorrência de ações judiciais. E eu, particularmente, não acredito que quando essa matéria chegar ao Supremo Tribunal Federal, vai resultar em procedência dessas ações. Eu, particularmente, não acredito nisso. Não estou sozinho, inclusive, né, nessa falta de fé de que o Supremo vá fazer aprovar esse tipo de medida. Por um motivo muito simples. Como é que ficam os benefícios pagos até essa data? Eu acho que o sistema mais justo, e existe um projeto no Congresso Nacional, de restabelecer o pecúlio. O pecúlio era algo que existia até 91, em que você aposentado continuava trabalhando ou voltava a trabalhar, contribuía para a Previdência e quando você era demitido, você parava de contribuir, você recebia de volta corrigido. Só a sua parte, não a parte do empregador. Eu acho que seria um sistema justo, encontrar uma fórmula de restabelecer o pecúlio. Mas a desaposentação, primeiro que ainda é muito cedo, a não ser que o Congresso Nacional transformasse isso em lei, o que eu acho praticamente impossível, porque se não reformam, não mexem naquilo que tem que ser mexido e que pode ser mexido a curto prazo, muito menos vão tratar deste tema no Congresso Nacional. Mas a desaposentação, na minha opinião, não passa pelo Supremo Tribunal Federal. E aí, volta a valer. O ideal seria que não teria muito impacto, inclusive, porque é uma verba que você entra na Previdência, mas não tem uma ligação direta com benefício pago no futuro. Poderia haver uma forma de restabelecer o pecúlio, mesmo que não integral, 80% ou 70% das contribuições recolhidas, ser devolvida ao trabalhador, já que ele não vai usufruir daquilo. O sistema era justo antes de 91. Infelizmente, acabaram com o pecúlio e não tomaram nenhuma medida para compensar o trabalhador que continua contribuindo para a Previdência, mesmo já aposentado. Professor, e lá em São Paulo, a gente agradece também o advogado especialista em Previdência, Roberto Mohamed Amin Júnior. Muito obrigada, doutor. Bom dia. Bom dia.